A semana toda aqui em Porto Alegre, pelo menos em todo o Rio Grande do Sul, foi de tempo muito bom, sol forte, temperatura até alta para o inverno, mesmo fim de inverno. Primavera começa dia 22 agora. E céu azul, né? Mas hoje o dia amanheceu cinza aqui em Porto Alegre. Então, ventinho frio, inclusive nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, 4h30 da tarde desta sexta-feira, dia 3 de setembro. O tempo não está bom. E a previsão é de que o tempo não vai melhorar aqui no Rio Grande do Sul, nem mesmo para terça-feira, dia dos atos previstos aí, públicos em todo o Brasil. Eu ainda há pouco, agora nessa sexta-feira, 16 horas, estive no supermercado Zafari aqui, o meu preferido aqui de Porto Alegre, e para comprar algumas coisas ali. O pessoal começou a me telefonar muito hoje de tarde, disse, olha, vai haver desabastecimento, aí te previne. Na verdade eu não fui me abastecer, mas eu fui mais verificar com os meus próprios olhos se realmente estava havendo um movimento fora do normal. Eu achei que o movimento estava um pouco fora do normal, mas não muito. Mas eu tenho recebido informações, inclusive, de que em cidades, por exemplo, como São Leopoldo, aqui na Grande Porto Alegre, os supermercados passaram o dia todo lotado. Um amigo meu até me disse, olha, Polipe, tinha gente saindo pelo ladrão. Bom, como se tratava de São Leopoldo, eu achei que isso era possível mesmo. Mas em várias cidades brasileiras. Mas por que está havendo essa botaria toda aí? Porque na terça-feira os caminhoneiros ameaçam parar o país. Ora, se eles realmente conseguirem parar o país, pode haver desabastecimento. Você se lembra aí da paralisação dos caminhoneiros no governo Temer aí? Houve desabastecimento. Muito grave, né? O cenário me parece que é bastante diferente, porque naquela época não havia assim uma determinação dos comandos dos caminhoneiros para paralisar tudo. Havia, aliás, para tudo. Dessa vez não, dessa vez há uma orientação no sentido de que não para tudo. Por exemplo, o tráfico de alimentos não vai parar. Mas eu realmente não saberia dizer para vocês agora, nessa sexta-feira, o tamanho do que pode acontecer na paralisação dos caminhoneiros aí no 7 de setembro, nem o tempo que isso vai durar, né? Tem muita conversa a respeito disso aí. Mas enfim, essa semana toda aí o que eu pude perceber é que há um aquecimento enorme dos motores aí para o dia 7 de setembro. Há muito aquecimento. Fazia tempo, acho que eu já falei isso para vocês aqui, que eu não percebia as redes sociais tão ativas. Olha, há muito tempo não via. As convocatórias para atos públicos em todas as cidades do Brasil, mas com ênfase para São Paulo e Brasília, essas convocatórias, elas estão pipocando nas redes sociais a todo momento, o dia todo. Isso me surpreendeu um pouco, ou bastante. Como me surpreendeu que já desde quarta-feira aqui, portanto desde anteontem, camelôs estão espalhados nas esquinas aqui de Porto Alegre, vendendo bandeira do Brasil, vendendo camisetas da seleção brasileira, bonés e camisetas do Bolsonaro. Normalmente isso acontece no dia da manifestação. Às vezes até, dependendo do dia, se for um domingo, no sábado de tarde, mas não com uma semana de antecedência. Mas foi o que eu vi, por exemplo, aqui no entorno, nas 4 esquinas do Parcão, aqui, que é o local preferido desde 2015 para as manifestações públicas em favor da democracia e da pátria brasileira. Isso é alguma coisa de diferente. Mas, enfim, ponto número 1. Os centros nervosos das manifestações marcadas para o dia 7 de setembro serão, pela ordem, São Paulo e Brasília. Brasília, então, é
o eixo principal. Não que vá ter mais gente do que em São Paulo. O presidente Bolsonaro prometeu falar em Brasília às 10 horas e de tarde em São Paulo. São Paulo, com certeza, vai reunir aí muito mais gente do que em Brasília. E por que Brasília, então, é o nervo central dessas manifestações que vão ocorrer todas no dia 7 de setembro? Porque é em Brasília que está o alvo principal das manifestações, ou os alvos principais da manifestação, que são pela ordem o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Pela ordem. As palavras de ordem estão cada vez mais concentradas no alvo principal, que é o Supremo Tribunal Federal. Um clamor público, uma pressão política, democrática, pacífica, para que os que mandam nesse país encontrem uma maneira de modificar a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal. Que é ali que está o gargalo. O nome da crise é Supremo Tribunal Federal. Esse é o nome da crise. E é o alvo principal das manifestações de todo o Brasil na terça-feira, que serão, vou repetir aqui, de caráter democrático, legal, portanto, e pacífico. E existem algumas novidades muito grandes em relação a esses atos aí do dia 7. O próprio presidente hoje, lá no interior da Bahia, disse o seguinte: olha, no dia 7 nós vamos conhecer a verdade aí. Alguma coisa vai ter que mudar. Um ou dois aí vão ter que sair do jogo. Ele não deu nomes ali, nem disse do que se tratava, mas é óbvio que o sujeito oculto aí dessa oração é Supremo Tribunal Federal. E os dois ou três a que ele se refere são os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Barroso. É isso aí. É uma palavra de ordem curta e grossa. Tem gente, claro, que quer levantar outras palavras de ordem, mas essa é a palavra de ordem. Esse é o objetivo central dessas manifestações aí do dia 7. Pode ser a última palavra do povo brasileiro, disse o presidente Bolsonaro. É um ultimato, vai ser dado um ultimato. Agora, algumas novidades em relação a essas manifestações são essa maciça adesão de caminhoneiros. No início, as principais lideranças dos caminhoneiros estavam usando as redes sociais para colocar exatamente essa questão, claramente. O Zé Trovão, lá de Santa Catarina. Depois eles acabaram sendo alvo aí de ações da Polícia Federal de interdição das suas falas, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas nem sempre quem cala consente. E eles nem calaram e também nem consentiram, né? Mas passaram a trabalhar com menos estridência. Então a presença desses caminhoneiros aí. Já vi em manifestações anteriores caminhoneiros divulgando falas sobre a presença deles nas praças públicas, acabou não ocorrendo. Mas dessa vez a coisa tem um outro volume, uma outra característica. E a coisa que mais me chama a atenção aí é o volume de PMs, da ativa inclusive, que irão para as ruas no dia 7. Tem gente que diz que eles vão fardados aí. Os governadores demonstraram a semana toda que estão preocupadíssimos com isso aí, né? Eles não sabem se vão conseguir manter o controle das suas polícias militares aí. Mas com certeza milhares deles, sobretudo da reserva, inclusive militares da reserva, vão estar na rua aí. Isso eu vejo pelos vídeos que eu estou recebendo toda hora. Isso é um fato novo. Também acho que é um fato novo
olha, muito importante, né? E o agro, né? Muitas lideranças importantes do agro aí, que vão estar ali, garantindo, inclusive, alimentação, caso essas milhares de pessoas que irão a Brasília decidam permanecer ali até que haja um desenlace em relação a essa questão do Supremo Tribunal Federal. O tamanho dessas manifestações, tem gente que fala aí em coisa de 3,5 milhões em Brasília. Eu, em absoluto, acho que esse número chega perto do que possa acontecer de fato, né? Porque não existe isso aí. Mas, olha, se botar 500 mil em Brasília, ou 1 milhão em Brasília, que eu acho que é possível, pelas informações que eu tenho, 500 mil, com certeza, estarão lá na esplanada dos ministérios. Se chegar a 1 milhão, senhores, é melhor tirar um cavalo da chuva. Mas tem muita gente saindo em caravanas já há alguns dias de várias cidades do Brasil. Eu tenho recebido notícias aí, fotografias, vídeos sobre essas caravanas que estão se dirigindo a Brasília. Eu mesmo telefonei para vários hotéis de Brasília e recebi a informação de que eles estão lotados para esse final de semana, até o dia 7, 8, 9. Estão lotados. Hotéis, pousadas, muita gente indo para casas de conhecidos. Então, nós vamos ter aí manifestações de dimensões oceânicas, né? Então, dito isso, eu vou repetir ali qual é o objetivo central, né, dessas manifestações. É esse aí. Obter uma alteração no atual formato de componentes do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Porque, como eu disse para vocês, o nome da crise hoje, política institucional, é Supremo Tribunal Federal. Essa gente ali está, olha aqui, ó, os donos do poder aqui. Como dizia o gaúcho Raimundo Fauri nessa obra clássica dele aqui em 2 volumes, os donos do poder. É um estamento burocrático, né? Que diz ele, esse estamento burocrático é o árbitro do país. As demais estratificações, classes e estamentos são por eles condicionados, carecendo de valor simbólico próprio. Não é de hoje que o Brasil enfrenta esse problema desses estamentos burocráticos superiores aí, minoritários que não foram eleitos para exercer o papel e o poder que exercem e que estão cada vez mais atrevidos aí, usurpando prerrogativas tanto do legislativo quanto do executivo, que foram eleitos ao contrário deles e que precisam ser enquadrados. Esse é o objetivo. Essa semana, como é que se comportou o outro lado ali? Eu diria para vocês que essa semana o outro lado, que eu chamo de o eixo do mal, essa semana andou mais comportado, menos provocativo, mais preocupado, sinalizando que temem pelo pior na terça-feira. Segundo o eixo do mal aí, naquilo que é verbalizado pela mídia tradicional, corporativa e seus aliados da mídia suja de internet, segundo eles, essas manifestações de terça-feira têm um caráter golpista, porque pretendem uma ruptura institucional, ou seja, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional.
um golpe de Estado ou uma revolução, trocando de miúdos. É isso que eles estão temendo. Eles falam assim, de modo sofisticado, é uma ruptura institucional, tememos uma ruptura institucional. Então, essa semana aí, esses donos do poder que estão alojados aí no eixo do mal, emitiram várias notas a pretexto de defender o Estado Democrático de Direito. A Fiesp de São Paulo, representando os industriais lá de São Paulo, que é a locomotiva industrial do Brasil, a Fiesp por pouco não emitiu uma nota bem direta atacando o governo Bolsonaro. Só não fez isso porque amarelou. Ela vinha sendo estimulada principalmente pela Febraban, que representa os bancos. Mas recuou e disse que vai divulgar essa nota depois do dia 7 de setembro. Fez bem. Agora a Febraban, que representa os bancos, não se aguentou ali. Já hoje, nessa sexta-feira, tirou uma nota, mas também bem mais suave. Tão suave que o próprio senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, disse que subscreveria essa nota aí. Os governadores, alarmados com a movimentação dos policiais militares e também com a força do que pode acontecer nas manifestações, procuraram o presidente do Senado para buscar algum tipo de proteção, de pedir paz. Procuraram o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, também com o mesmo objetivo, alegando sempre querer apaziguar. Eles que estão metendo fogo na fogueira o tempo todo aí. Então não tem nada disso aí não. O que pode acontecer na terça-feira, se acontecer o pior, vai ser um contragolpe, não um golpe. Porque golpes são eles que estão promovendo a cada dia. E cada vez com mais ousadia. Ora, e nós sabemos, e eu tenho dito aqui para vocês, estou finalizando, que essa indisposição do chamado eixo do mal, ela ocorre em função da realização do programa que o povo brasileiro vinha exigindo desde as manifestações de 2015 e que resultaram na queda da presidenta Dilma Rousseff, na prisão do Lula da Silva e na eleição do Bolsonaro. Muito raramente um presidente da República consegue implementar um programa de governo baseado exatamente nas melhores consignas colocadas em praça pública pelos que vieram a ser os seus eleitores. Raramente consegue fazer isso aí. Isso é muito raro. Normalmente consegue fazer isso aí quando é pelas armas, né? É o caso, por exemplo, da Revolução de 1930, né? Quando Getúlio Vargas se insurgiu pelas armas e acabou com o velho regime, na eleição a bico de pena, e modernizou o Brasil. Gosto ou não gosto do Getúlio, mas modernizou o Brasil. Mas foi pelas armas. Em 64 foi a mesma coisa. Nós tivemos aqui uma mudança radical de governo e de regime, quando, pela força das armas, o exército foi para as ruas e derrubou o governo João Goulart, aí, que estava no caminho desenfreado do estabelecimento de um regime comunista aqui, ou pelo menos num regime parecido com esse chavista aí da Venezuela. Pela força das armas. Foi isso que aconteceu. Agora temos o Jânio tentou fazer alguma coisa isso aí, como não tinha arma, renunciou, né? O presidente Bolsonaro está correspondendo aí, 3 anos de governo, hein? Aquelas consignas que nós colocamos aí. Tem tentado, né? E conseguido êxito aí
para retomar os princípios da moralidade, inclusive, sobretudo da moralidade pública, combate à corrupção. Sobretudo isso, em primeiro lugar isso. Essa CPI da Covid tem tentado, de todas as formas, encontrar algum comprometimento do presidente Bolsonaro em relação a qualquer tipo de corrupção na área do combate à pandemia e se descabela todo e não consegue encontrar absolutamente nada, porque não tem nada. Não tem nada. Né? Então, esse governo vem, até agora, correspondendo em relação à retomada desses princípios, sobretudo da moralidade. E eu diria da legalidade também, porque até agora o governo Bolsonaro ele não tem, como ele mesmo disse, jogado em nenhum momento fora das quatro linhas, ao contrário do que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E esse governo aqui, vocês têm visto, como eu estou vendo também, que faz um esforço gigantesco para que ocorra um ajuste fiscal, portanto, o equilíbrio das contas públicas. E isso só não ocorreu ainda na sua integralidade em função dos gastos extraordinários que acontecem durante o combate à pandemia. Mas as privatizações estão aí, em grande número, as concessões. Hoje mesmo o presidente foi assinar um contrato de concessão da ferrovia Oeste-Leste, lá na Bahia, no interior da Bahia. Então, tudo isso para que a economia retome um crescimento sustentado para restabelecer o nível de empregos e de renda. E a economia vem crescendo, os números estão dados aí. Então, senhores, é isso que vem incomodando essa gente do eixo do mal aí, que perdeu o acesso fácil aos cofres públicos, aos benefícios da Receita Federal, as verbas extraordinárias do BNDES, do financiamentos, né? Do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Porque nem governo de coalizão não tem mais nesse país. Que foram governos que acabaram resultando no Mensalão e na Lava Jato. Então, claro, essa gente toda, empresários patrimonialistas principalmente, que desde 1500 vêm pendurados na teta do governo, dos cofres públicos. Essa mídia toda aí que sempre ficou cevada nas verbas publicitárias de dimensões oceânicas aí proporcionadas por entes federais. Esse eixo do mal todo aí, ele, sabe, ministro do Supremo que não tem mais acesso a passagens e hospedagens gratuitas pagas pela Itaipu, como eu mostrei inclusive no meu blog, polibebraga.com.br. Então, é o eixo do mal, eles fazem de tudo, inclusive se unindo aos comunistas, ao PT, para tentar derrubar esse governo de qualquer maneira. Coisa que não conseguem, e que no dia 7 ficará aprovado que não conseguirão. Então eu deixo aqui para vocês, que estão me vendo nesse momento aí, uma convocatória para que você que está me vendo vá para a praça pública no dia 7 de setembro. Eu vou, com essa camisa amarela que eu estou aqui, para lutar pela minha própria liberdade, inclusive de expressão, que eu a todo momento estou sendo atropelado aí por essa gente aí que quer impedir a minha liberdade de expressão, portanto a minha liberdade como jornalista, de uma liberdade de imprensa. Então é a hora de ir para lá, mas não apenas para lutar pela liberdade, mas lutar por todas aquelas consignas que esse governo vem executando, porque nós o exigimos desde 2015, que é isso aí que eu acabei de falar para vocês. O restabelecimento completo dos princípios da moralidade e da legalidade, a retomada do desenvolvimento econômico, precedida por um ajuste fiscal, um equilíbrio das contas públicas, para que essa economia possa crescer de modo competitivo. Essa é uma palavra que
muitos empresários patrimonialistas, quase todos, eles não podem nem ouvir falar em competição. Eles querem estar sempre debaixo das asas de proteção do governo, sobretudo dos cofres públicos. Para que esse desenvolvimento econômico seja, portanto, sustentável para restabelecer, para permitir que a renda e os empregos sejam abundantes no Brasil, para que esse país se torne um país moderno, que eles vêm pedindo isso desde 1500. O que nós estamos assistindo aqui com esse governo é o início de uma grande revolução na mudança do restabelecimento dos valores sociais desse país e da modernização política, econômica, social e cultural da nação brasileira. Não é pouca coisa, mas dia 7 pode ser um dia decisivo para que se consiga isso através de uma ação eficaz nossa em praça pública, das massas indo para o meio da rua, pressionando politicamente e democraticamente, no sentido de que esse eixo do mal seja derrotado para sempre e que não volte nunca mais a levantar a cabeça.